Bom dia a todos, é uma alegria podermos estar aqui mais uma vez com vocês. Eu estive aqui no ano passado, não sei quantos aqui estiveram, certo? Não sei se isso é bom ou ruim não ter estado no ano passado quando eu estive aqui com vocês, mas é uma alegria voltar e é uma alegria poder ter a oportunidade de mais uma vez trazer uma porção da palavra de Deus para falar a nós, homens, ok? E é um privilégio também a gente poder conversar sobre isso que é tão elementar, mas muitas vezes não percebido, não discernido por nós, que é o fato de que a fé, ela não pertence ao mesmo universo do conforto, ok? Fé e conforto não coexistem, elas não estão na mesma realidade. E por mais que nós, por vezes, pensemos assim, ela não está, e eu vou tentar mostrar hoje para vocês como de fato a Bíblia apresenta isso. Deixe-me me apresentar novamente, eu sou o pastor Felipe, na verdade eu sou Felipe, né? Pastor é a minha profissão, é a minha função, é o meu ministério. Eu sou Felipe, meu apelido é Café, então é assim que as pessoas me chamam, é assim que a minha família me chama, é assim que os meus filhos me chamam, por incrível que pareça, às vezes não é nem pai, né? É Café. Pois é, então eu nem sei porque que os meus pais me deram um nome, bastava me dar um apelido, era muito mais simples, tá bom? E você tem toda a liberdade de falar comigo, se dirigir assim a mim, porque é um apelido que é carinhoso, faz parte da maneira como as pessoas me chamam. Eu sou pastor em São Paulo, capital, na Igreja Batista do Itaim, certo? E tem sido uma alegria poder usar a minha vida, queimar os meus dias, falando de Deus, pregando o Evangelho para pessoas, ok? Então hoje pela manhã nós vamos conversar. Na verdade, a gente vai continuar conversando sobre aquilo que o pastor Denis já nos trouxe, já nos levou a contemplar por meio da palavra de Deus. E nós vamos continuar conversando sobre esta fé que não coexiste com esse conceito de conforto, né? De uma vida confortável, estável e inerte. Muito bem, para a gente poder começar nossa reflexão aqui, eu vou fazer duas perguntas, são duas perguntas básicas, elementares, mas que às vezes a gente se enrola para responder, tá bom? Vamos lá. Qual é o primeiro dos 10 mandamentos? Ok? Alguém sabe? Eu ouço um burburinho, né? Certo? Alguém sabe o primeiro dos 10 mandamentos? Alguém quer arriscar? Alguém teria coragem, certeza, convicção para dizer qual é o primeiro dos 10 mandamentos? Não valem os pastores, ok? Certo? Porque vai que erra, né? A vergonha será tremenda. Então, não valem os pastores. Meu irmão, você levantou a mão. Vamos lá. Ok, muito bem. Não terás outros deuses além de mim. Deixa eu ligar esse negócio aqui. Veja ali. Não terás outros deuses além de mim. Provavelmente muitos aqui pensaram que o primeiro dos 10 mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Esse é o mandamento que Jesus diz que é o maior mandamento, né? Ele é o resumo dos mandamentos, mas não é o primeiro da lista dos 10, tá bom? O primeiro é esse, muito bem, tá bom? Segunda pergunta. Não tão óbvia, não tão elementar. Qual é o segundo dos 10 mandamentos? Como? Ok. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou debaixo da terra. Ok? Então, esses são os 2 primeiros mandamentos. Eu não vou perguntar mais nenhum, fique tranquilo, pode baixar a adrenalina, pode liberar a tensão, não vou mais fazer perguntas, acabou a chamada oral, certo? Mas esses são os 2 primeiros dos 10 mandamentos, meus irmãos. E o que isso nos mostra sobre a relação de Deus com aqueles que pertencem ao seu povo? Que o nosso Deus é um Deus exclusivo. Nosso Deus é um Deus exigente. Nosso Deus é um Deus que não divide espaço com ninguém. Nosso Deus é o Deus com D maiúsculo. E que, portanto, na relação com Ele, Ele deve ocupar, de maneira solo, Ele deve ocupar exclusivamente esse lugar em nossas vidas.
Por que eu estou começando a nossa reflexão falando disso, gente? Porque quando nós estamos olhando para Deus e vendo como é que Deus coloca, Ele não aceita outros deuses, Ele não aceita concorrentes, Ele não aceita outras figuras que disputem ali o espaço com Ele, nós então precisamos entender o que é que a Bíblia chama de crer nesse Deus. O que, portanto, é crer num Deus como esse? Num Deus que se apresenta assim. O que é crer nesse Deus? E, gente, geralmente quando nós pensamos em crer, nós entendemos que crer é acreditar em algo, não é? Crer é acreditar em algo, sim, crer é acreditar em algo, sim, com certeza é acreditar em algo, mas com certeza é mais do que acreditar. Por que crer não pode ser apenas acreditar, gente? Porque você pode acreditar no que você quiser, não é? Você pode acreditar no que lhe vier à mente. Você, palmeirense, pode acreditar que tem um mundial, embora não tenha. Ok? Você pode acreditar no que você quiser. Então, crer em Deus não é apenas acreditar, porque acreditar depende da minha imaginação. Quando nós pensamos na ideia de crer em Deus, nós estamos falando de um conceito mais profundo do que esse. Crer em Deus envolve confiar nesse Deus. Crer em Deus é mais do que acreditar. Na verdade, no Novo Testamento, Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, diz que essa fé, que é um mero acreditar em informações sobre Deus, é uma fé que até os demônios têm, né? Se você pegar os episódios de Jesus interagindo ali com indivíduos possuídos por demônios no Novo Testamento, você vai ter um choque, uma surpresa, você vai perceber que as declarações mais belas de verdades acerca de Jesus são dadas pelos próprios demônios. Quando eles veem Jesus, eles dizem, sei que tu és o santo de Deus. Por quê? Porque o demônio sabe informações sobre quem Deus é. Portanto, crer não é apenas acreditar, não é apenas ter informações sobre algo. Biblicamente, o crer em Deus é confiar. E qual é a diferença entre acreditar e confiar, meus irmãos? O pastor Denis trouxe aquela definição, né, que fé é a confiança de que Deus é quem diz ser e que fará o que promete fazer. Crer não é só acreditar, crer é esta confiança. E a diferença entre o mero acreditar e o confiar é que o confiar me leva a depender, me leva a me apoiar sobre, me leva a entregar-me a Ele, leva-me a me render diante dEle. Portanto, entenda a seguinte construção: se crer em Deus é confiar nele no sentido de depender, apoiar-se, entregar-se a Ele, então crer em Deus significa que, ao confiar nele, eu passo a não confiar mais em mim mesmo. Crer em Deus é confiança nele, é dependência, é apoio, é sustentação nele, e não mais confiança em mim mesmo. Não mais apoiar-me, depender, sustentar-me em mim mesmo. Então entenda o seguinte, meus irmãos: confiar em Deus é desconfiar de si mesmo. Se fé é confiar em Deus, e é, em quem Ele é e que Ele fará aquilo que Ele diz que irá fazer, essa fé que é confiar nele, também é desconfiar de si mesmo. É entender que eu não tenho recursos para depender apenas de mim. É entender que eu não tenho condições de ser o apoio, o sustento da minha existência. É reconhecer que eu necessito dele para que possa continuar existindo. E eu queria construir isso com vocês aqui nessa manhã, que confiar em Deus é não confiar em si mesmo. Confiar em Deus é desconfiar de si mesmo, porque, meus amigos, a partir dessa verdade nós vamos entender aquilo que eu falei no início. Confiar em Deus não pertence ao mesmo universo do conforto, porque o conforto é isso, é você confiar em si mesmo.
É você confiar naquilo que está ao alcance da sua mão. É confiar naquilo que pertence às suas capacidades, pertence à sua realidade, pertence àquilo que o seu olho pode contemplar. Confiar em si é você ter uma vida sob controle. Confiar em si é você ter uma vida previsível. Confiar em Deus é o contrário disso. Confiar em Deus é você entender que é Ele que dirige, é Ele que sustenta, é Ele que conduz a sua vida, e portanto você já não mais confia em si, você confia nele enquanto Ele dirige a sua vida. Confiar em Deus é desconfiar de si mesmo, é transferir o centro, o eixo do nosso equilíbrio para alguém que não somos nós. E também não é um outro ser humano, é para o próprio Deus. Se nós entendemos isso que foi falado aqui no início, agora eu convido vocês para que nós percebamos como isso é verdade a partir da vida de um personagem bíblico, ok? Nós vamos olhar para a vida de um sujeito chamado Jacó. E nós vamos perceber como a fé em Deus, a fé que Deus propõe para nós, é uma fé que transcende o acreditar em informações sobre Deus. É uma fé que nós confiamos, dependemos dele, e isso significa que nós deixamos de confiar e depender de nós mesmos. Nós vamos ver um pouco sobre a vida de Jacó. Então eu convido você, abra sua Bíblia comigo em Gênesis, a partir do capítulo 25. Nós vamos ver alguns episódios da vida de Jacó. Então veja ali, gente. Em primeiro lugar, Gênesis 25, nós temos ali, versos 21 a 23. A história do nascimento de Jacó. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. A sua mãe ali, Rebeca, ela está grávida, ok? Isso por si só já era um milagre. Ela estava grávida, ela estava ali concebendo 2 filhos. E o que acontece é que ela passa a sofrer profundas dores, ela sente incômodos, ela sente um agito incomum no seu ventre. E o que ela faz, se fosse nos dias de hoje, uma mulher sentindo esses incômodos na gravidez, ela faria o quê? Ela iria tirar um ultrassom, não é isso? Como naquela época não tinha ultrassom, o ultrassom dela foi feito pelo próprio Deus. Então Deus vai aqui e diz para ela, o que está rolando dentro do seu ventre? Gênesis 25, nós vamos ler a partir do verso 21. Veja ali. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar, veja aqui o termo médico, né? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Então naquele ultrassom que Deus faz, Deus diz o seguinte, olha, dentro de você há 2 crianças que darão origem a 2 povos, a 2 nações, que irão se enfrentar, serão inimigos, certo? Mas o que vai acontecer com vocês, com essa família, é diferente do que normalmente acontecia com as famílias daquela época. Quem será o filho que será o canal de bênçãos? Quem será o filho que será aquele que Deus escolhe para ser abençoado mais do que o outro? Não será o primogênito, será o mais novo. Isso subverte a ordem daquela época, onde o primogênito era o receptor das maiores bênçãos. Deus diz, o mais novo será mais importante. Ele será abençoado. Então chega o momento do parto, o primeiro filho que nasce, Esaú, ok? É o filho mais velho, nasce alguns instantes antes do seu irmão, certo? A Bíblia diz que ele era peludo, né, de cor avermelhada, e logo em seguida, segurando o seu calcanhar, meio que já tentando dar-lhe uma rasteira desde o nascimento, vem Jacó, ok? Cujo nome significa trapaceiro, é aquele que aplica rasteiras nos outros, certo? Esaú e Jacó nascem, mas percebam, gente, aqui nós temos uma verdade sobre Jacó. Jacó nasce sob uma promessa.
Uma promessa feita antes mesmo dele nascer, de que ele seria abençoado por Deus. De que Deus o havia escolhido para que ele fosse instrumento de bênção, para que nele as bênçãos de Deus se cumprissem. Agora pensem, gente, se Jacó nasce com essa verdade, com essa certeza, com essa promessa, Deus dizendo, eu vou abençoar você, Jacó. O que é que Jacó tem que fazer para ser abençoado por Deus, gente? Se ele nasce sob essa promessa, o que ele tem que fazer para ser abençoado por Deus? Nada. Percebam, esse é o ponto. Deus disse, eu vou abençoar o mais novo. Jacó, eu vou te abençoar. Jacó, eu estabeleci que seria assim. Eu defini, eu decretei antes de você nascer que será assim. O que Jacó deveria fazer? Confiar. Não apenas crer, mas confiar. Confiar em quem Deus é. E confiar que Ele vai fazer aquilo que Ele disse que vai fazer. Confiar. E o que significa não confiar em si mesmo. Não confiar nas suas próprias possibilidades, caminhos, mas confiar em Deus. Porque Ele disse e Ele fará. E aí, gente, que a vida de Jacó, ela entra num turbilhão de desastres. Porque Jacó, embora ele fosse um sujeito que conhece a Deus, embora um sujeito que tem informações sobre Deus, ele é filho de Isaac, é neto de Abraão. Ele tem informações sobre Deus. Deus não é um desconhecido para Jacó. O que acontece é que Jacó constrói a trajetória da sua vida, buscando ser abençoado ao seu próprio modo, à sua própria maneira. Embora ele saiba quem é Deus, ele confia nos seus caminhos. A sua fé está baseada em si mesmo. Ele continua confiando em si para desfrutar de uma vida plena, uma vida abençoada, a vida que ele sempre quis. E o que nós percebemos, gente, é que ainda no capítulo 25, agora a partir do verso 27, veja ali o que acontece. O texto bíblico diz, os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso, e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. Meus irmãos, embora Deus tenha dito para Jacó que ele seria abençoado por Deus, no tempo de Deus, a moda de Deus, no jeito de Deus, Jacó não quer esperar. E o que nós percebemos aqui é que ele busca ser abençoado, ele busca essa vida plena, satisfeita e feliz, que tanto almeja como comprando o direito do seu irmão Esaú. Agora vamos entender o que está por trás disso, gente. Esaú, por toda a sua vida, foi um caçador. O texto que nós lemos diz isso. Jacó, por toda a sua vida, foi um sujeito da casa. Foi um sujeito que estava ali cuidando dos rebanhos, cuidando dos afazeres da casa. Era aquele sujeito que estava acostumado a cozinhar, a preparar as comidas. Isso fazia parte das suas competências. Um era caçador, o outro cuidava dos afazeres da casa. E o que nós temos aqui, gente, é que Jacó, como um sujeito que não confia em Deus, mas confia em si mesmo, ele está se baseando em quê, gente? Ele está se baseando em suas competências. Ele está se baseando em suas qualificações. Eu passei a vida toda aprendendo a fazer isso.
Eu passei a vida toda aprendendo como fazer. Eu sei, eu fiz, eu realizei e realizei bem feito. E eu estou aqui diante de alguém que não tem aquilo que eu conquistei. Aquilo que eu fiz, alguém que precisa daquilo que eu tenho para oferecer. Perceba, gente, uma primeira área em que nós mostramos que nós temos uma fé baseada na confiança em nós e não em Deus, é que nós nos baseamos, nós nos valemos, nós nos apoiamos nas nossas competências. Naquilo que nós sabemos fazer bem, naquilo que nós sabemos fazer há muito tempo, naquilo que nós aprendemos a fazer melhor do que os outros, naquilo que nós somos especialistas, e nós começamos a crer na mentira, que é porque somos tão competentes em determinada área, e temos aquilo que outros não têm, porque nós somos tão especialistas, tão estudados, tão preparados, tão capazes em determinadas áreas, nós acreditamos que é isso que fará com que nós tenhamos acesso à vida plena e abençoada que Deus nos deu. Afinal de contas, veja o curso que eu fiz. Veja os cursos que eu fiz. Veja o emprego que eu tenho. Veja os bens que esse emprego tem me permitido ter. Então nós nos baseamos o quê? Nas nossas competências, naquilo que por toda a vida nós temos aprendido a fazer e que nos coloca em posição de negociarmos. Nos coloca em posição de superarmos outros, nos coloca em posição de nós sermos mais competentes que outros. E quando nós nos comparamos com outros indivíduos, nós entendemos que é inevitável, porque somos mais competentes e temos aquilo que eles não têm, confiamos em nós. E sabemos que então, essa vida abençoada, plena, satisfeita, depende de nós, da nossa competência, daquilo que nós somos capazes de fazer. Agora é interessante, gente, porque por mais que a Esaú tenha aqui feito essa negociação com Jacó, não funcionou, porque Jacó, ele continuou vazio. A bênção que Deus tinha prometido para ele não era essa, que com base na sua competência ele teria acesso. A bênção que Deus prometeu para ele é a bênção que Deus dará. E para isso ele precisa confiar em Deus e não confiar em si mesmo. Mas a vida de Jacó continua, e nós percebemos um segundo episódio, onde Jacó, mais uma vez, ele busca ser abençoado confiando em si mesmo. Vá comigo para o capítulo 27. Ali nós temos um episódio onde Isaac, o pai de Esaú e Jacó, já está bem velho, já cego, e ele combina com Esaú o seguinte: Esaú, vá, caça um animal, prepare uma comida, traga para mim e eu vou abençoar você com a bênção do filho mais velho. Bênção essa que Deus já havia dito que seria de Jacó, mas Isaac está querendo ir contra a vontade de Deus, e ele está querendo reverter o que Deus prometeu. Esaú então vai caçar, mas Rebeca, a mãe dos gêmeos, ouve essa situação e fala: Jacó, vem cá meu filho, eu não vou deixar você ser passado para trás. E então ela monta um plano, vai e pega 2 bodes do nosso rebanho, eu vou preparar comida para o teu pai, você vai se passar por Esaú, e ali ele vai te abençoar com aquela bênção que ele queria dar para o seu irmão. E você vai conseguir finalmente ser abençoado com aquilo que você tanto quis. Ele diz: mãe, não vai funcionar, porque meu irmão é peludo, eu não sou. Fica tranquilo, meu filho, eu já planejei tudo. Ela enrola o pelo do bode, né? A pele do bode que é peluda, enrola nos seus braços, no seu pescoço. E aí, a partir do verso 18, acompanhe comigo. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse, agora sente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente o meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaac, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: sou. Então lhe disse: meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe.
Jacó a trouxe, seu pai comeu, também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse, venha cá meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das suas roupas, Isaque o abençoou dizendo, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho, que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, benditos sejam os que o abençoarem. Então percebam, gente, deu certo. Jacó conseguiu ser abençoado, ele conseguiu receber a bênção que ele tanto esperava. Aparentemente sim. No primeiro momento ele saiu feliz, comemorando porque aquilo havia acontecido. Mas veja o que o verso 30 nos diz. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ok? Perceba que esse verso, ele é um verso para ser lido com um tom fúnebre, com um tom de suspense. Porque, gente, Esaú e Jacó, eles são aqui sujeitos a que eles são opostos. Vou fazer um parênteses aqui. Se você gosta dos filmes de super-heróis da Marvel, né, você conhece a história dos irmãos Thor e Loki, né? Thor e Loki são baseados nessas figuras Esaú e Jacó. Esaú é o peludão, fortão, briguento, como o Thor é. Se você já assistiu o primeiro filme do Thor, você vai ver que é exatamente isso, ok? E o Loki é franzino, né? O Loki não tem muitos recursos de batalha. Qual que é a grande arma do Loki? É o engano. Ele é o deus da trapaça. É o deus trapaceiro, ok? E esses dois aqui, gente, eles estão a ponto de começar uma guerra, pessoal. O que acontece aqui nessa história, pessoal? Jacó vai e engana o seu pai. Ele pensa que ele tem artimanhas. Ele pensa que ele tem recursos que outros não têm. Ele pensa que ele pode encontrar atalhos. Ele pensa que ele tem uma sagacidade, uma esperteza, uma criatividade que ninguém mais tem. Ele vai conseguir surpreender, ainda que seja de maneira ilícita, porque ele tem um insight, ele tem aquela ideia que ninguém está preparado para ela. E, gente, essa é uma segunda área, onde nós muitas vezes confiamos em nós e não em Deus. Nós confiamos na nossa capacidade de sermos espertos, na nossa capacidade de termos ideias que ninguém tem, na nossa capacidade de encontrarmos atalhos, e muitas vezes atalhos ilícitos, atalhos proibidos, mas que ninguém vai perceber, ou se quando perceber, já está feito. Eu já estou usufruindo daquilo que para mim vai me dar um senso de vida plena, vai ser bênção para mim, vai valer a pena, ainda que isso envolva enganar, ainda que isso envolva trapacear. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos baseamos na nossa esperteza, na nossa sagacidade, não é apenas na nossa competência, não é apenas na nossa especialidade, como vimos no episódio onde ele vende, ele negocia. Aqui nós estamos vendo alguém se baseando na sua esperteza, na sua sagacidade, na sua percepção que ninguém mais teve, na capacidade de ser criativo e enxergar de um modo que ninguém mais viu. Muitas vezes, meus irmãos, nós baseamos a nossa confiança em nós mesmos nisso. Eu consigo perceber aquilo que ninguém percebe. Eu consigo resolver problemas de uma maneira que ninguém mais faz. Eu conheço os caminhos, eu conheço os atalhos, mas isso é errado. Não, mas vai funcionar. Nós vamos chegar lá, no final vai ser bênção, no final vai funcionar. Então nós baseamos a confiança em nós mesmos, em primeiro lugar, na nossa competência. E em segundo lugar, nós baseamos a confiança em nós mesmos na nossa esperteza. Seja ela para o bem, seja ela para o mal. Mas o resultado final foi qual? Não funcionou, porque essa não é a bênção que Deus havia prometido para Jacó. Jacó está confiando em si mesmo e não em Deus para ter essa vida transformada e abençoada. Então não funciona. Tanto não funciona que o verso 30 diz isso. Tão logo ele saiu da tenda, seu irmão Esaú chegou.
E quando Esaú descobriu, gente, que ele havia sido passado para trás, quando Esaú descobriu que seu irmão Jacó havia enganado seu pai, Esaú fez um juramento. Ele disse: assim que o meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Eu vou acabar com a raça desse trapaceiro. Vejam como não funcionou. Que bênção é essa? Porque, meus irmãos, Jacó teve que fugir de casa, deixar tudo para trás, ir viver nas terras do seu tio Labão, longe, porque Esaú iria acabar com a raça dele. Não funcionou, porque ele ainda está confiando em si, primeiro nas suas competências, agora na sua sagacidade, na sua esperteza, porque ele é mais rápido de pensamento do que outros. E aí, enquanto ele está indo para as terras de Labão, ele tem aquela visão, onde ele vê uma escada ligando os céus à terra, anjos subindo e descendo, e ali Deus fala com ele, e Deus diz: Jacó, eu não desisti de você, ok? Eu continuo tendo uma bênção minha para você, você tem que confiar em mim, não confie em si mesmo, você está tentando a sua própria maneira, ao seu próprio tempo, não está funcionando, certo? Mas isso não fez Jacó parar de tentar. O que acontece quando ele chega nas terras do seu tio Labão, é que ele se depara ali com aquela que ele considera a mulher mais perfeita que ele já havia visto. Gênesis 29, abra lá comigo. Gênesis 29, nós vamos ver a partir do verso 2. Certo dia, olhando ao redor, vi um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: meus amigos, de onde são vocês? Somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhes Jacó. Eles responderam: sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou: ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Disse ele: olhem, o sol ainda vai alto, não é hora de recolher os rebanhos, deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber as ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas do seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar tudo ao seu pai. Então percebam, meus amigos, que Jacó ainda é um sujeito que ele acredita em Deus, mas confia em si mesmo. Ele já mostrou que confia nas suas competências, ele já mostrou que confia na sua esperteza, e aqui nós vemos que ele também confia nos seus encantamentos, nos seus sonhos, nas suas ilusões. Vamos entender o que está envolvido aqui, gente. Jacó chega a um poço, rebanhos estão se juntando ali. Ele conversa com aqueles pastores: vocês conhecem um sujeito chamado Labão? Sim, conhecemos, ali está vindo a filha dele. Se você fez uma leitura atenta, você percebeu que no momento em que Jacó vê a Raquel, ele muda o tom da conversa. A prática naquela região era qual? Juntavam todos os rebanhos, todas as ovelhas, destampavam o poço, havia uma pedra grande, pesada sobre o poço, as ovelhas então bebiam todas de uma vez, o poço era tampado novamente e pronto. Ainda não havia chegado todas as ovelhas. Mas quando ele vê Raquel, ele faz aquilo que todo sujeito apaixonado faz. Que é qual? Ele começa a falar alto, chamando a atenção, querendo de alguma maneira fazer-se notado, fazer-se percebido. E ele começa a dizer para aqueles sujeitos assim: olha aqui, pessoal,
Não vamos esperar chegar todo mundo aqui não. Vamos logo destampar esse poço para dar de beber para as ovelhas. Raquel está chegando, ela quer dar de beber para as ovelhas, ok? A resposta dos sujeitos qual foi? Não, que negócio é esse aí de você falando alto, propondo algo diferente? Não, nós esperamos todos chegarem e aí nós destampamos. O que Jacó fez em seguida, gente? Ele sozinho destampou o poço. É a segunda coisa que um sujeito apaixonado faz quando está diante da pessoa, faz uma demonstração de testosterona, né? Ele não só fala alto para chamar a atenção, ele não só quer mostrar que ele é um líder, né? Olha, vamos para esse caminho. Ele faz uma demonstração de força bruta, né? Então ele vai sozinho, era uma poça que era um poço, né? Cuja tampa várias pessoas juntas tiravam, mas ele tira sozinho, né? Ele se apoia naquela pedra e... né? Faz aquele muque assim para mostrar o quê? Que ele de fato é um sujeito, né? Olha aqui, força bruta. Eu tirei a pedra do poço, né? Eu estou favorecendo. Em seguida, o que é que ele faz? Ele vai na direção dela. Percebam a cena, gente. Ele está falando alto. Ele está fazendo demonstração de força bruta. Ele vai na direção dela. Ela não está entendendo nada, ela nunca viu aquele cara na vida. E o que é que ele faz? Ele lasca-lhe um beijo na boca. Do nada, não é isso que está no texto? Não é? Ele lasca-lhe um beijo na boca. E a mulher não está entendendo o que está acontecendo, ela não tem reação, certo? Mas o mais incrível é o que acontece em seguida. Porque depois que ele a beija, o que o texto diz que ele fez? Ele chorou bem alto. Homens que aqui estão, pensem na seguinte situação, né? Ele está vendo aquela mulher que ele acha que, né, é maravilhosa, né? Como diz Rick Renner, né? Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, né? Aquela mulher linda aos seus olhos, e ele está ali chamando a atenção, querendo mostrar que ele tem a liderança, fazendo demonstração de força bruta, vai na direção dela, lasca-lhe um beijo, em seguida chora na frente dela. Qual é a única explicação para esse choro, gente? Não é que ela estava com mau hálito, não é isso. A única explicação para esse choro é que ele está diante daquela pessoa que ele entende que finalmente vai completá-lo, que finalmente vai realizá-lo. Ele está iludido, ele está encantado, ele está completamente lunático, ele está sonhando, pensando que ele vai encontrar em alguém a realização de todas as bênçãos de Deus na sua vida. Isso fica evidente, gente, porque ele vai e conversa com Labão vê que ele trabalha bem, Labão fala, olha, não é só porque você é meu parente que você vai trabalhar aqui de graça, não. O que você quer? Ele diz, olha, eu quero casar-se com a sua filha Raquel. O que Labão diz para ele? Excelente ideia! Faz o seguinte, fica aqui, trabalha 7 anos, e aí no final desse tempo a gente vê como é que fica, ok? Labão nunca disse para ele, 7 anos e você casa com Raquel. Né? Ele falou, vamos indo, né? A gente conversa depois. Ele então, gente, a Bíblia diz que ele trabalhou 7 anos, mas lhe pareceram poucos dias, de tanto que ele a amava. 7 anos. Homens, pense só, você que trabalha, você sabe quanto vale 7 anos do seu trabalho? Você sabe quanto vale 7 anos de salário? Você sabe quanto vale isso? Pense tudo isso sendo considerado ridiculamente pequeno perto de alguém. Meus amigos, Jacó está apoiando sua felicidade num encantamento, num sonho, numa ilusão. Ele entendeu que havia algo que brilhava diante dos seus olhos e que todo o restante era pequeno. Geralmente, assim como Jacó, nós fazemos isso com relacionamentos. É por isso que muitos homens chegam em determinado momento da sua vida e entendem que só serão felizes se tiverem um novo relacionamento. E partem para uma empreitada porque estão ali encantados, iludidos, lunáticos, mas muitas vezes nós entendemos que a nossa alegria, a nossa bênção está nisso, naquilo que encanta os nossos olhos. Como se não bastasse, Jacó teve que, na verdade, trabalhar 14 anos, né, gente? Porque quando ele foi casar-se com Raquel,
o sogro dele, Labão, né, mostrou para ele como é que um trapaceiro de verdade age, certo? E aí, trocou as filhas. A Bíblia, gente, a Bíblia, ela tem uma parte que diz assim, ó, Raquel era linda e atraente. Lia, porém, tinha olhos meigos. Vamos entender porque esse porém aqui, essa conjunção adversativa não está aqui à toa. Olhos meigos não significa que ela é bonita, né? Porque senão seria assim. Raquel era bonita e atraente e Lia tinha olhos meigos. Está falando da mesma coisa. Não, não é e, é porém. Raquel era bonita e atraente, mas Lia, ela tinha olhos meigos. Olhos meigos, na verdade, gente, é uma tradução que é um eufemismo. A melhor tradução ali seria olhos divertidos. Sabe o que é isso? Ela tinha olhos vesgos. Essa era a situação, ok? Ela tinha olhos que as pessoas se divertiam de ver. Isso, essa é a ideia ali. Então imagina assim, casa, vai para a noite de núpcias, louco, ele passou 7 anos esperando esse momento, né? E ele esquece de ver um detalhe, se ele está indo para a noite de núpcias com a mulher certa, é um detalhe pequeno, né? Qualquer um está sujeito a isso, né? E, gente, ele tem algumas desculpas, porque, primeiro, estava escuro, segundo, as mulheres usavam véus, né? Talvez ele tivesse bebido além da conta, a gente não sabe. O ponto é que ele teve aquela que ele imaginou que era a noite mais intensa da sua vida. Ele passou 7 anos encantado com esse momento. E aí, no dia seguinte, quando ele acorda, ele olha para o lado, tudo que ele quer ver é o rosto da sua linda esposa. E quando ele olha para ela, quem lhe olha de volta são olhos divertidos, né? E então, por conta disso, ele vai falar com Labão, ele trabalha mais 7 anos. Gente, o que isso nos mostra? Era um sujeito completamente encantado com uma ideia, encantado com uma pessoa, vivendo um sonho, vivendo uma ilusão. E, gente, nós podemos confiar em nós mesmos em qualquer desses níveis. Nós podemos confiar em nós mesmos para uma vida plena, feliz e abençoada, nos apoiando nas nossas competências. Eu estudei a vida toda para isso. Eu sei fazer isso muito bem. Isso me permite ter lucros, ganhos, eu faço negócios com isso. Nós podemos ter uma vida onde nós confiamos em nós mesmos e não em Deus, baseando a nossa bênção, a nossa felicidade na nossa esperteza, na nossa sagacidade, na nossa capacidade de encontrarmos atalhos, soluções lícitas ou ilícitas que ninguém mais está contemplando. E nós podemos confiar em nós mesmos e não em Deus, baseando a nossa fé, baseando a nossa busca por bênção, por vida plena e completa, em ilusões, em encantamentos. Aquilo que nós pensamos, se eu tão somente tiver isso na minha vida vai ser feliz. Se tão somente eu tiver essa pessoa, ou essa posição, ou essa conta bancária. Ilusões. Ilusões de que algo será capaz de nos trazer aquilo que apenas Deus promete que Ele traz. E o que acontece, gente, é que depois de tudo isso, Deus, Ele se vira para Jacó e diz: Jacó, chegou a hora de você voltar para as terras da sua família e encontrar ali o seu irmão Esaú. Jacó sabe que quando ele encontrar com Esaú, o bicho vai pegar. Thor vai espancar o Loki. Ele sabe que vai acontecer isso. Mas Deus está mandando, ele tem que ir, não tem outro caminho, ok? E pensem comigo, a vida toda de Jacó até aqui, foi Jacó tentando com as próprias forças, lutando com as próprias forças para conseguir ser abençoado. Lutou contra o seu irmão, lutou contra o seu pai, lutou contra Labão e nada funcionou. Então, enquanto ele está voltando, naquela que seria a sua última noite de vida, porque no dia seguinte ele estaria olho a olho com seu irmão, Jacó envia toda a sua família, os seus servos à frente, e Jacó decide ficar sozinho. E essa é a noite em que ele não ficou sozinho, porque é a noite em que alguém foi ao seu encontro, e é a noite em que a sua vida nunca mais continuou como antes. Abra comigo em Gênesis capítulo 32.
a partir do verso 24. Gênesis 22, a partir do 34, diz assim. Desculpa, é Gênesis 32. 32, a partir do 24. Diz: E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da sua coxa. Jacó havia confiado em sua competência, em sua esperteza e em ilusões. E nessa noite em que ele queria estar sozinho, ele não fica sozinho. Nós temos ali uma luta que entra a madrugada adentro, ok? E a grande pergunta que esse texto, ele não responde é: com quem é que Jacó lutou? Na verdade, gente, o texto não responde, mas ele nos dá características de com quem ele lutou que nos levam a entender. Em primeiro lugar, o texto nos diz que é alguém que, com um leve toque, desloca a coxa de Jacó. Vamos entender aqui a cena, porque nós vemos essa cena e nós temos uma impressão que ali estava rolando uma luta de igual para igual, né? Num canto do ringue, Jacó. No outro canto do ringue, o lutador misterioso da madrugada. E eles estavam ali trocando socos, pontapés, né? Uma luta de igual para igual. Mas não é esse o cenário. O cenário muito mais provável é que há ali esse lutador da madrugada. E ele está ali com Jacó lutando. E Jacó está tentando a todo custo golpeá-lo, destruí-lo, imobilizá-lo. Mas Jacó não consegue. Porque esse sujeito, ele não pode ser vencido. E Jacó tenta acertar-lhe o soco, e ele desvia, e tenta acertar-lhe o pontapé, e ele sai, e Jacó não consegue vencê-lo, não consegue superá-lo, até que o texto nos diz que quando o dia já estava a raiar, aquele lutador disse: bem, chegou a hora de Jacó entender o que eu vim fazer aqui. Jacó, eu não vim aqui para te destruir, eu poderia te destruir no primeiro instante. Jacó, eu vim aqui para que você entenda que chegou a hora de parar de lutar. Como é que o lutador faz isso? Ele pega, né, e a Bíblia diz, né, que ele tocou a coxa de Jacó. Na verdade, a melhor palavra aí, né, é que ele deu um leve toque. Uma boa tradução seria que ele deu um peteleco. Imagine a cena, gente. Jacó esbaforido, lutando, tentando vencer esse inimigo. Ele não sabe se é um enviado de Esaú ou se é o próprio Esaú. De repente, no meio da luta, esse sujeito pega aí e com esse simples peteleco, ele atinge esse osso da articulação da coxa de Jacó. E o seu peteleco tem tamanho poder que ele desloca, ele desencaixa, uma onda de choque, com um simples peteleco. O que nós podemos afirmar sobre esse lutador da madrugada? É alguém que tem poder imenso. Poderia destruir Jacó no primeiro golpe, porque imagina esse peteleco na testa, né? Poderia destruí-lo no primeiro golpe, mas a intenção desse lutador com Jacó não é destruí-lo. A intenção desse lutador com Jacó não é vencê-lo, é convencê-lo a parar de lutar. Jacó, chegou a hora de se render. Jacó, chegou a hora de se entregar. Jacó, chegou a hora de parar de confiar em si. Primeira dica então é essa: alguém que com leve toque desloca a coxa de Jacó.
Segunda dica de quem é o lutador da madrugada, gente, é alguém que insiste em partir antes que o dia amanheça. Não é Jacó que diz isso, né? Jacó está lá com a coxa machucada, Jacó não está dizendo, vai embora antes que o dia amanheça, é o contrário. É ele que está dizendo, olha, deixe-me partir antes que o dia amanheça. E meus amigos, isso nos fala uma verdade sobre o Deus das Escrituras. A Bíblia diz que ninguém pode ver esse Deus face a face e continuar vivo. À medida em que o dia raiava e a luz chegava naquele local. Se Jacó contemplasse a face daquele lutador, o que aconteceria? Por estar na presença de Deus, Jacó seria fulminado. E a intenção de Deus com Jacó não é que ele seja fulminado por estar na sua presença. A intenção de Deus com Jacó não é destruí-lo por estar diante da sua presença. A intenção de Deus com Jacó é que a presença de Deus seja gloriosa, seja algo que leve Jacó a louvá-lo por toda a eternidade e não que o destrua. É por isso que em determinado momento do texto, o próprio Jacó disse, eu estava face a face diante de Deus e minha vida foi poupada. Ele percebeu que ele estava diante de Deus. Terceira e última dica, de quem é o lutador da madrugada, meus irmãos, é o único que foi capaz de dar a Jacó a vida abençoada que ele tanto buscou com base na sua própria força. A vida abençoada que ele buscou confiando em si, nas suas competências, na sua esperteza, nas suas ilusões. Porque percebam, gente, Jacó buscou bênção a vida toda. E aqui nós temos Jacó apegando-se a esse lutador e dizendo, eu não deixarei você partir a não ser que você me abençoe. Entenda o que isso significa à luz da trajetória de vida de Jacó. Jacó está finalmente entendendo quão tola a sua fé e a sua vida haviam sido. Ele está dizendo, eu tenho sido um completo idiota a minha vida toda. Porque eu achei que eu seria abençoado, conquistando isso do meu irmão. Eu achei que eu seria abençoado enganando o meu pai. Eu achei que eu seria abençoado num grande sonho ao lado dessa mulher. Mas nada disso funcionou. Eu continuo vazio. E desde o início, o Senhor é quem me disse que iria agir em minha vida. E seria o Senhor quem iria me abençoar, segundo o seu tempo, segundo sua vontade. E eu estou aqui diante do Senhor dizendo, não se vá. Não vá embora sem que você me abençoe. Eu vou ficar aqui agarrado ao Senhor e não me importa se o dia amanhecer e eu for destruído porque eu estou na sua presença. Eu prefiro morrer do que continuar essa vida fútil, essa vida fraca, essa vida de uma fé que eu dependo de mim mesmo. Eu prefiro morrer do que perder a oportunidade de encontrar no Senhor a confiança de uma vida que é abençoada por ti e não por mim mesmo. Não se vá. Eu prefiro morrer do que continuar aqui. E meus amigos, algo que me chama muita atenção nesse texto é exatamente aquilo que o verso 28 diz. Nós vamos ler novamente. O verso 28 diz, e é o próprio Deus dizendo, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Gente, eu confesso que esse texto, ele não faz muito sentido para mim quando eu o leio. Porque pensem, ok, Jacó lutou a vida toda, contra o seu irmão, contra o seu pai, contra Labão. Ele ganhou alguma dessas lutas? Ganhou? E aqui ele está lutando com Deus. Ele ganhou essa luta? Ele está manco. Mas Deus vira e diz, Jacó, seu nome não será mais Jacó, será Israel. E há um motivo para isso. Em toda a sua vida, você lutou com Deus, lutou contra pessoas, mas finalmente você venceu. Gente, Jacó venceu sem nunca ter vencido. Você já parou para reparar nisso? Na perspectiva humana do que é uma vida vitoriosa, é aquela vida onde você prevalece,
onde as suas competências são suficientes, onde a sua sagacidade te leva a posições melhores e onde você desfruta dos seus sonhos. Isso é uma vida vitoriosa. Do ponto de vista humano, Jacó, ele não venceu nada. Do ponto de vista humano, Jacó venceu sem nunca ter vencido. E isso nos mostra, meus irmãos, que na perspectiva bíblica, vida vitoriosa, fé robusta, não é aquela onde tudo que a gente quer acontece. Não é aquela onde as nossas competências, a nossa esperteza e os nossos sonhos garantem nossas posições. Diante da Bíblia, aos olhos de Deus, vida vitoriosa é aquela que finalmente nós entendemos quem é Deus, o que Ele faz, e nós nos rendemos diante dEle, no sentido que nós deixamos de confiar em nós mesmos, para que nossa vida tenha sentido, e nós nos rendemos, nós nos apoiamos, nós dependemos dEle. Não é à toa que Deus deu um peteleco e sacudiu a base de sustentação do próprio Jacó. Deus está sacudindo os alicerces desse homem falando, você está baseando a sua vida em si mesmo. E o que eu quero que você entenda é que a vida abençoada, a vida vitoriosa, a fé que eu tenho para o meu povo, é aquela em que eles, depois de um longo período, compreendem que é apenas em Deus que está a sustentação de suas vidas. E por isso, gente, Jacó venceu sem nunca ter vencido. Mas ele é chamado de vitorioso porque aos olhos de Deus, essa é a vida vitoriosa. É aquela que quando compreende quem é Deus e o que Ele faz, se rende diante dEle e passa a tê-lo como a base da sua confiança, a base da sua dependência. Jacó só se torna Israel quando ele reconhece que só Deus é que pode abençoá-lo. E é assim que termina a história de Jacó. Agora, o que isso diz sobre nós? Qual é o recado dessa história de Jacó, a trajetória dele para mim e para você? Em primeiro lugar, meus amigos, essa história nos conta que, assim como com Jacó, somente Jesus torna os nossos ídolos desnecessários. Somente Jesus destrona as nossas buscas fúteis por uma vida plena e abençoada, onde nós dependemos de nós mesmos. Somente Jesus faz isso. Mas talvez você se pergunte, o que tem a ver Jesus com essa história aqui? Tem tudo a ver. Porque você pensa que é apenas com Jacó que Deus o escolheu antes do seu nascimento para abençoá-lo? A Bíblia nos diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para que Ele nos abençoasse, para que por meio de nós Ele agisse, para que Ele nos redimisse e nos tornasse agora parte do seu povo. Deus tem uma história com você mesmo antes de você nascer. O que essa história tem a ver com Jesus? Tudo. Ou você pensa que foi apenas com Jacó que o Deus Todo-Poderoso se fez fraco, se limitou, não usou toda a sua força e todo o seu potencial? Deus poderia ter destruído Jacó naquele momento, como Jesus poderia ter descido daquela cruz, como Jesus poderia ter destruído aqueles que zombavam dele, mas o Deus que se fez fraco por amor a Jacó, é o Deus que se fez fraco por amor a mim e a você. Ou você pensa que é apenas com Jacó que Deus não tem prazer que as pessoas sejam destruídas por estarem diante da sua presença? Deus também deseja que quando nós estivermos diante da sua presença gloriosa, isso nos leve a louvá-lo, e não ao medo e ao desespero. Meus amigos, essa história tem tudo a ver com Jesus e tem tudo a ver com aquilo que Jesus deseja fazer em nossas vidas. Jesus deseja nos levar à compreensão de que é a confiança, é a dependência exclusiva nele, nos seus méritos, nas suas capacidades, na sua graça. É nisso que consiste essa fé robusta. E não uma fé que crê, no sentido de que acredita em informações sobre ele, mas que continua baseando sua existência em si mesmo. Naquilo que você é capaz, naquilo que você enxerga e os outros não, naquilo que você tem como grande sonho da sua existência.
Quando nós entendemos como Jacó, que é apenas nesse Deus que a nossa vida se sustenta, meus amigos, aí nós passamos a ter a fé robusta que Ele deseja para nós. Agora, talvez como Jacó, você só chegue a essa conclusão depois de um longo tempo procurando bênçãos em lugares errados. Talvez essa seja a situação de muitos aqui. Se eu perguntar, você crê em Deus? Talvez todos vão levantar a mão. Mas você confia em Deus e não em seus próprios méritos, para você ter aquela vida que você diz, essa é uma vida plena e abençoada. Você confia em Deus, nos propósitos dEle, na soberania dEle, nas intenções dEle, ou você é alguém que crê, mas continua dependente de si mesmo, para avaliar se a sua vida de fato é uma vida plena ou não. Se você entende que, ok, eu creio em Jesus, mas me falta algo mais, eu quero dizer para você que a sua fé é uma fé plenamente confortável. E como nós falamos no início, conforto e confiança em Deus não coexistem no mesmo universo. Confiar é entender que uma vez que tenho a Cristo, ou melhor, uma vez que Ele me tem, ainda que eu não tenha nada mais do que esse mundo pode me oferecer, ainda que minhas competências falhem, ainda que minha sagacidade não seja suficiente, ainda que meus sonhos sejam frustrados, se Cristo tem a mim, eu tenho uma vida plena. E o que cabe a mim, meus amigos, é talvez reconhecer que assim como Jacó, é possível que eu esteja por um longo tempo procurando bênçãos em lugares errados, achando que, ok, Cristo é legal, mas me falta aquilo ali. E sempre que nós entendermos que Cristo não é suficiente para que nossa fé seja robusta, teremos fé que depende, que confia, que se alicerça em nós mesmos. Quais são os lugares errados em que você tem buscado essa vida abençoada? Quais são as suas competências, ou a sua esperteza, ou os seus sonhos, nos quais você se apega e pensa, é ali que vai estar a minha vida abençoada? Quais são aqueles que são os ladrões da suficiência de Cristo, para que a sua vida seja uma vida plena? Porque, meus amigos, assim como na história de Jacó, Jesus deslocará o que for preciso em nós, para que nós nos rendamos a Ele, para que a gente pare de se apoiar em questões secundárias que não nele. Ele deslocará em nós o que for preciso, para que nós tenhamos a nossa vida plena, transformada, abençoada, repleta, capacitada e direcionada por Ele. Ele é Deus. Ele chacoalha as nossas bases. Ele chacoalha a nossa existência, aquilo sobre o qual nós nos apoiamos, para que nós entendamos que é apenas nele que deve estar a nossa dependência. Meus irmãos, Jesus é Deus. E Ele chacoalhará aquilo que for preciso. Portanto, onde é que está a sabedoria, meus irmãos? A sabedoria está em se ver nessa história de Jacó. E entender que Jesus age por nós da mesma maneira como está agindo por Jacó nessa história. E não esperar o peteleco de Deus nas nossas áreas de conforto, onde nós nos apoiamos buscando a nossa bênção e a nossa plenitude, a nossa satisfação. A sabedoria está em antevendo aquilo que precisa ser sacudido, já se render diante de Cristo e dizer, Cristo, mexe, muda, abala, destrona, revê, que nada dessas questões que hoje fazem parte da minha vida sejam a base da minha existência, mas que seja em Ti e suficientemente em Ti, exclusivamente em Ti, e que todo o resto sejam acessórios que colaborem com a missão de que eu tenho uma vida alicerçada em Ti e a partir de Ti para aqueles que estão ao meu redor. Meus irmãos, essa é a sabedoria. Não é esperar que Deus venha
toque, sacuda, fira, chacoalhe, porque Ele fará. É antevermos essas áreas e desde já nos rendermos a Deus, entregando a Ele tais áreas, para que dele seja o local de exclusividade e todo o restante ocupe um papel secundário. E é esse o desafio que eu quero te levar a orar nessa manhã. Eu quero pedir que você baixe sua cabeça e que você, diante de Deus, avalie se de fato você tem baseado a sua vida, o seu senso de uma vida plena e abençoada, em algo ou em alguém que não no próprio Jesus. Na confiança de si mesmo, na confiança em si mesmo, nas competências, na esperteza e nos sonhos, ou na suficiência de Jesus. E meus irmãos, hoje é uma excelente manhã para que você reconheça que talvez você tenha desperdiçado a sua trajetória de vida, buscando em outros locais aquilo que apenas em Cristo você irá encontrar. É uma excelente manhã para você reconhecer a futilidade das suas buscas e rendê-las, entregá-las, consagrá-las diante de Cristo, para que Ele seja a razão, para que Ele seja o fundamento, para que nele nós dependamos e todo o resto se torne secundário. Eu vou orar por vocês e em seguida nós vamos cantar. Senhor Jesus, obrigado, porque assim como o Senhor agiu na vida de Jacó, o Senhor age em nossas vidas. O Senhor, antes de nascermos, estabeleceu que seríamos teus, que o Senhor nos abençoaria e nos usaria para que outros fossem abençoados. E é nisso que se resume uma vida plena e abençoada. Saber quem o Senhor é, o que o Senhor determinou que acontecesse conosco, o que o Senhor determina que sejamos a partir dessa compreensão. Nos perdoe porque tantas vezes nós reduzimos a nossa fé àquilo que nos é confortável. E nós cremos que uma vida abençoada depende de nós. Nós confiamos em nós, nas competências, nas espertezas e nos nossos sonhos. E nós não reconhecemos que não é em nós, não é no nosso mérito, mas é em Cristo, no que Ele faz, em como Ele age em nós, em quem Ele nos transforma. É nisso que está o nosso senso de uma vida completa. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor esteja deslocando áreas das vidas dos meus irmãos aqui, para que cada um reconheça que não é sobre algo, não é sobre alguém que não o Senhor, que a vida deles deve estar alicerçada. Que eles possam reconhecer em Ti o eixo, o alicerce de suas vidas. Que eles não esperem o Teu toque, que é bênção, mas também é doloroso. Que eles possam, por iniciativa própria, reconduzir-Te ao lugar principal de exclusividade na vida deles. Que essa seja uma manhã de reencontro, que seja uma manhã de reconciliação, porque não nos basta acreditar que o Senhor existe. Fé é confiar em Ti e deixarmos de confiar em nós mesmos. Que essa seja a realidade em todos nós e oramos assim em nome de Jesus. Amém.